Nós estamos diante de um texto bíblico em que Pedro se aproxima de Jesus para dizer que Jesus já não era mais tão popular como fora tempos atrás. Que as pessoas já não estavam mais querendo seguir a Jesus agora como seguia ontem. De que no ontem muitas coisas haviam acontecido, milagres, multiplicação de pães, então uma multidão atendia ao chamado de Jesus e o acompanhava. Mas agora, nessa fase do seu ministério, quando ele está se aproximando da cruz, ele vai trazendo assuntos que vão chocando, porque as pessoas o interpretavam do ponto de vista literal ou humano, e não entendiam muitas vezes que ele estava falando de coisas espirituais. Por exemplo, no capítulo 6 aqui de João, Jesus está dizendo, olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, e é claro que ele não estava falando de comer a carne, é claro que ele não estava falando de beber o sangue literalmente, especialmente para um judeu, sangue na alimentação, que era uma coisa abominável, não podia, era proibido. Então Jesus dizia, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E é claro que Jesus estava falando de uma comunhão íntima com Jesus. Uma comunhão tão íntima a ponto de você se alimentar dele, viver dele, pensar nele. E permitir-se transformar por ele. Isso é a comida e essa é a bebida de que Jesus falava. Mas os que o interpretavam de forma literal se escandalizavam e já não queriam mais seguir. E nesse meio tempo, Pedro fala para Jesus que ele já não era mais tão seguido, que as pessoas já não queriam mais caminhar com ele, e talvez ele tivesse uma expectativa. Jesus, dá uma maneirada no discurso, faz um discurso mais tranquilo, para que as pessoas possam te seguir, continuar te seguindo, porque os teus seguidores, se fosse no dia de hoje, né, quando as pessoas perdem milhares de seguidores nas redes sociais, e começam a entrar em pânico, eu perdi meus seguidores. Mas ao contrário da expectativa de Pedro, Jesus preferia perder o povo, o público, mas não perder o discurso, não perder o conteúdo. É isso que eu tenho, o evangelho é esse. E além disso, não somente isso, quem foi, tudo bem, mas eu também ofereço a vocês, se vocês quiserem segui-los, fiquem à vontade. Perco o público, mas não perco o conteúdo do que estou falando. E é nesse momento em que a gente vai perceber duas naturezas. A natureza do que vai e a natureza do que fica. A natureza de quem vai é a natureza daquele que desistiu. Daquele que, olha, Jesus, dá uma maneirada. Aquele que vai é aquele que diz, olha, eu gosto do Jesus bonzinho e eu gosto do Jesus que multiplica pães. Mas o Jesus que está falando de cruz, de renúncia e de morte, não é para mim. Então a natureza do que vai é a natureza do que desiste. É a natureza daquele que compreendeu que tem um outro tipo de alimento diferente daquele que Jesus quer oferecer. Mas a natureza daquele que fica é aquele que está disposto a morrer com Jesus. É aquele que renuncia à sua própria vida. É aquele que não reclama do discurso, por mais que o discurso doe em sua própria vida. Por mais que o discurso realize cortes necessários no seu bem-estar, ou no seu modo de vida, ou modo de comportamento. Os que ficam têm uma natureza diferente. E para poder exemplificar de uma forma mais clara as duas naturezas, tanto do que vai quanto do que fica, gostaria que você me acompanhasse, para que hoje você saia daqui com uma convicção de qual é a natureza que te move, qual é a natureza que te inspira a caminhar. E a leitura bíblica está em Gênesis, capítulo 8, de 6 a 12. Gênesis 8, de 6 a 12. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba, para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira.
Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra, e esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba, ela, porém, já não voltou mais para ele. A nossa pergunta hoje aqui é: qual das duas naturezas faz parte da sua realidade? Para isso nós vamos ter o corvo e a pomba, como ilustração do tipo de vida, ou de tipo de natureza de que estamos falando na ministração de hoje. Todos nós sabemos do dilúvio, 40 dias e 40 noites sobre toda a face da terra, onde todos aqueles que estavam do lado de fora da arca morreram, homens, mulheres, animais, e foram preservados os que estavam dentro da arca. E então, depois dos 40 dias, Noé espera mais 40 dias, e então abre uma janelinha da arca e solta um corvo, para verificar se o corvo voltava, qual a situação que ele vislumbraria. Certamente Noé discerniria pelo estado do corvo. E a Bíblia diz que o corvo, uma vez solto, ia e vinha. Ia e vinha. Mas o detalhe é que ele ia e voltava para a arca, mas não para Noé. E ele ia para onde? Interessante que a primeira coisa que nós encontramos acerca do corvo é o seu alimento. Quando ele vai, a gente sabe que o corvo se alimenta de grãos, sementes, mas também de cadáver, mas também de carcaça, mas também de corpos que provavelmente estavam flutuando sobre as águas. Então esse corvo, quando ele vai, ele já tem o seu alimento. Por isso, quando ele volta apenas para descansar, mas ele não precisa mais de Noé, nem do seu alimento. Ele está suprido pelo que ele encontrou lá fora. E a grande pergunta que nós começamos a fazer aqui é o que vai definir a nossa natureza. Porque a natureza do corvo, ela é definida por uma satisfação com aquilo que está do lado de fora da arca. Por um alimento que ele já sente que esse é o meu alimento, ainda que seja em estado de putrefação, ainda que seja cadáver, ainda que seja de coisas mortas. E espiritualmente falando, isso ilustra muito bem a realidade da humanidade. Que claro que nós estamos falando de uma realidade espiritual. E quando a gente vai para a realidade espiritual, a pergunta é: do que você se alimenta? Talvez você como corvo, ou eu como corvo, podemos ter uma experiência religiosa na arca. Até voltamos para a arca, mas não voltamos para Noé. Noé não nos recolhe. Noé não nos traz para dentro da sua história. Noé não tem mais acesso ao corvo para alimentar o corvo, porque o corvo já encontrou o seu alimento e lá nos corpos flutuantes encontra o alimento e lá se sacia. E lá ele pode viver perfeitamente a sua vida, não precisa mais de Noé, não precisa mais ser recolhido para ter o alimento que Noé provia, porque ele encontra o seu alimento em coisas mortas. E eu quero lhe dizer, meu amado, que se a sua natureza não muda, e se a minha natureza não muda, nós continuaremos nos alimentando de inveja, coisas mortas, continuaremos nos alimentando de intrigas, de semeaduras do mal nas famílias, nos casamentos, nós continuaremos a nos alimentar, ainda que indo e vindo, indo para comer carcaça, e no domingo a gente senta, religiosamente falando, apenas para descansar os nossos pés. Mas o nosso alimento está lá fora e não mais em Deus. Não somos recolhidos por Noé. A mão de Noé não nos alcança. Porque, na verdade, nós já nos sentimos supridos com aquilo que o mundo nos oferece. Seja pornografia, seja discussão, seja briga, seja as lágrimas. O salmista diz: alimento-me das lágrimas todos os dias. Por exemplo, alguém que perdeu a alegria de Deus, e então ele faz das lágrimas o seu alimento. Baseado num contexto de vida de amargura, de falta de perdão, de desespero, onde ele se alimenta como corvo daquilo que não traz vida. E a Bíblia nos deixa claro lá em Gálatas acerca
do alimento do corvo, agora já trazendo para a realidade espiritual, em Gálatas 5, 19 a 21, ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem aqui gostaria de, ao partir deste mundo, ser recebido na glória? Levanta a mão. Portanto, se você identifica hoje que você visita a arca, visita a igreja, mas nunca volta para Deus, porque você se sente saciado nas rixas, nas iras, nas pelejas, nas contendas, nas divisões, na imoralidade, na pornografia, no falar mal das pessoas, no semear sementes de intriga, de discórdia, de divisão. Se de repente você percebe que seus ouvidos coçam para ouvir alguma coisa ruim acerca de alguém, se você percebe que a sua língua destila um veneno cruel e mortal que separa vidas, então hoje nós temos uma oportunidade de nos voltarmos para Deus e dizer: Senhor, muda a minha natureza, porque eu percebo que eu tenho me alimentado como corvo, de carcaças flutuantes que não geram vida. O corvo se alimenta disso. Segundo lugar, o descanso do corvo. Descansava na arca, mas não voltava para Noé. Alguns descansam na religião, mas nunca voltam para Deus. Eu quero trazer isso de uma maneira muito respeitosa a todos nós, porque a religião é uma bênção, mas ela só é uma bênção quando de fato ela te religa a Deus, como significa realmente o sentido dela na palavra, no latim, religare, que é religar o homem a Deus. A religião, ela de fato só é uma bênção quando ela nos religa a Deus, quando ela nos leva de volta para Deus. Mas quantas vezes nós vemos esta incoerência no nosso caminhar? Quando nós realmente temos a religião apenas como um desencargo de consciência. Não, eu preciso ir para uma igreja, eu preciso participar de um culto, eu preciso ter uma atitude religiosa, mas lá dentro você não percebe uma mudança que realmente te transforma para Deus. E você então se sente saciado com tudo que esse mundo oferece. E então, de barriga cheia, com tudo que o mundo oferece, você bate cartão numa experiência religiosa, mas é uma ida e vinda. Uma ida para se alimentar, uma volta para descansar. Puxa, ouvi uma palavra, o pastor estava inspirado hoje. Mas quando você sai daqui, é a mesma briga, é a mesma contenda, porque você não passou de ter uma experiência religiosa satisfatória e agradável, mas não transformadora. Eu quero propor a você nessa noite, diante da experiência de homens e mulheres que desceram as águas do batismo, dizendo: Senhor, muda a minha natureza, porque eu quero ser um novo marido, porque eu quero ser uma nova esposa. Estou farto do alimento que esse mundo me oferece. Permita, Senhor, que minha experiência religiosa seja muito mais do que uma visitação para descanso dos pés, mas seja um mergulhar profundo numa vida transformadora que me traga de volta a paz que eu perdi, a alegria que eu perdi. Eu acredito que seu filho vai agradecer. Seus filhos vão agradecer. Muitos estão dizendo: saudades do papai, saudades da mamãe. Não consigo mais ter comunhão com meu pai, ele está sempre nervoso, ele está sempre endividado, ele está sempre olhando para outras coisas. Que saudade do meu pai, que saudade da minha mãe. Hoje você tem a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, de ouvir uma palavra transformadora e aproveitar este momento e dizer: eu quero isso para a minha vida. Eu não quero mais bater cabeça aqui e ali, não quero mais fazer da religião ou do culto um lugar para descansar os meus pés,
mas que não é suficiente para transformar coração. Não, Senhor. Muda a minha vida. Muda a minha vida. E aí chegamos no terceiro elemento do corvo, a natureza do corvo. Primeiro é o alimento do corvo, ou o descanso do corvo, mas a natureza do corvo. Talvez alguém vai dizer, pastor, mas ele come cadáver, ele come carcaça, porque essa é a natureza dele. E você está certo. Ele faz isso por uma questão de natureza. Ele nasceu assim. E ele vai morrer assim. Mas eu que nasci assim, não preciso morrer assim, porque estamos diante de alguém que muda a nossa natureza. Mas quando a gente fala de natureza, me lembrei de uma fábula do escorpião e do sapo, que é uma fábula do escritor grego Esopo, do ano 620 a 560 a.C., e ele conta a história de um escorpião e do sapo. A história se resume no fato de que o escorpião pediu uma carona ao sapo para atravessar o rio. O escorpião, uma fábula, claro. O escorpião pediu ao sapo, por favor, me ajude a atravessar o rio. E o sapo ficou meio ressabiado. Não, mas se eu te der carona, você pode me picar. E então o escorpião, sabendo do questionamento do sapo, falou, fica tranquilo, eu não posso te picar, porque se eu te picar, a gente morre no meio da água. Nós dois vamos morrer. Então o sapo tem coerência, tem lógica. Eu vou te dar uma carona. Pôs o escorpião nas costas e o sapo começou a atravessar o rio. Na metade do curso do rio, o escorpião picou o sapo. E antes de ambos morrerem, o sapo olhou para o escorpião e falou, por que você fez isso? E o sapo perguntou para o escorpião, por que você fez isso? E o escorpião respondeu, porque é a minha natureza. Não pode se esperar outra coisa de quem tem essa natureza. E tem gente que por conta da sua natureza, você já ouviu alguém dizendo, bom, já que você não pode ficar comigo, você não vai ficar com ele também. Aí mata o outro, mata a mulher e depois ele se mata. É o sapo e o escorpião morrendo por causa de uma natureza que não sabe lidar com a perda, que não sabe lidar com a inveja, que não sabe lidar com o prejuízo, que não sabe lidar com estes ambientes da alma obscurecidos. Natureza. É minha natureza, eu não consigo ficar sem isso. É a minha natureza, eu não consigo viver sem isso. Mas, amados, a grande boa notícia é que se não há esperança para o escorpião, nem há esperança para o corvo, há esperança para todo aquele que se vê em Jesus Cristo, cuja natureza pode ser mudada hoje, se você quiser. E hoje é dia de salvação nessa casa. Lá em 2 Coríntios 5, 17, a palavra de Deus está dizendo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Eis que tudo se fez novo. E essa frase é a que você mais vai enxergar hoje nas camisetas. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Que coisas velhas já passaram? A traição passada já passou. Foi um outro tempo na sua vida. Sabe quando você colocou uma pedra de tropeço no caminho do outro, por inveja? Pois bem, isso é coisa velha, antiga, já não faz mais parte da sua história, ou não precisa mais fazer parte da sua história. É coisa antiga, é coisa velha. Sabe esta coisa que te visita todas as manhãs quando você acorda e você não se libera, você não se perdoa, porque você diz assim, como é que eu pude fazer isso com fulano, ou com Beltrano, ou comigo mesmo, ou comigo mesma? E estes pensamentos te visitam e são cruéis. Mas é disso que a Bíblia está dizendo. Coisas velhas fazem parte da natureza do corvo, fazem parte da natureza do escorpião.
mas não faz mais parte da vida daquele que diz: Senhor, eu morro hoje contigo, morre este corvo, morre este escorpião venenoso, e ressurge alguém para viver em novidade de vida na tua presença. Santifica meus pensamentos, meu coração, e que eu nunca mais me alimente de carcaças flutuantes. Muda minha natureza. Eu acredito que é isso que estes queridos vão testemunhar daqui a pouquinho. Vocês estão deixando aqui na água todo o passado de vocês. E não tem coisa melhor do que isso. Deixar, sepultou todo o passado. E você não vai encontrar no cemitério uma cartinha do correio de cobrança. Olha, você está devendo isso aqui. No cemitério não tem carta de cobrança. Porque quem morreu tem as suas dívidas pagas. E no batismo, é isso que nós vamos ter. Somos sepultados em Cristo Jesus. Nossas dívidas antigas são pagas por Ele. Ele pagou na cruz. Não ficaram baratas. Ele assumiu o vosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar. E lá na cruz, Ele disse: Tetelestai, consumado, está tudo pago. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas para finalizar a ministração de hoje, vamos falar sobre a pomba. Olha que lindo, Gênesis 8, versículo 9. Gênesis 8, versículo 9, a pomba. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Olha que diferença. Por que ele não fez isso com o corvo? Porque o corvo volta para a arca, mas não volta para Noé. Ele não precisa mais do alimento. Ele está longe da mão de Noé. Noé não consegue recolhê-lo, porque ele já está suprido e satisfeito no pão que ele escolheu para comer. A carcaça flutuante de cada dia. As coisas deste mundo que se deterioram pelo pecado, pela imundícia da carne, do mundo e do diabo. Mas a pomba não. A Bíblia diz que a pomba voltou para Noé na arca. E por que ela volta? Porque ela não encontra lugar para pousar os seus pés. Talvez assim como o corvo, flutuando, encontrou cadáveres. E na hora de pousar, pensou: aqui não. Aqui meus pés não pisam. E dessa comida não vou comer. Talvez vocês, queridos, hoje, descendo as águas do batismo, estejam cercados de amigos que querem mostrar imagens para vocês. Olha, veja essa imagem pornográfica, ou veja isso que é imoral. E você bate o olho e diz: olha, isso daí fez parte da minha vida no passado, mas nesse cadáver não pouso nunca mais. Dessa comida não me alimento nunca mais. E talvez alguém chegue para você para cochichar coisas que no passado aguçavam seus ouvidos. E você dizer: olha, se quiser falar para outro, pode falar, mas nesse cadáver eu não pouso mais. A pomba, não encontrando lugar para pousar os seus pés, ela volta para Noé. E é aí que a gente lembra mais uma vez de Simão, quando Jesus disse para ele: olha, você quer ir embora? Pode ir. Parafraseando, você quer agir como corvo? Você quer comer uma outra comida? E ele diz: Senhor, para quem iremos? Quando a gente é transformado, há uma transformação tão grande que a gente diz assim: Senhor, para quem que a gente vai? Eu já comi carne morta por muito tempo, mas nesse corpo não pousa mais eu. Desse alimento não como mais eu. Para quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E é nessa hora então que a pomba vem e ela fica bonitinha do ladinho da janela, como que dizendo para Noé: me pega. Não como o corvo,
que simplesmente usa da religião, usa da arca, usa da igreja, apenas talvez como um meio de evidência, ou um meio de pouso ou de descanso, mas nunca de transformação. E então a pomba vem, fica ao alcance da mão de Deus. A Bíblia nos diz: reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se você hoje está cansado de carcaça, se você hoje está cansado de andar perdido, volte como a pomba e coloque-se ao alcance da mão de Deus, para que Deus estenda a tua mão e te traga de volta para dentro da arca, a fim de que você possa comer da comida que Ele tem para te oferecer. Se você está cansado do alimento do mundo, volte para Deus. Para onde iremos? Para quem iremos? Noé recolhe por 7 dias, e depois de 7 dias, ele libera a pombinha, e a pomba vai, e a pomba volta, com um galinho de oliveira no seu bico. É interessante como duas coisas são antagônicas. Um é o corvo, o outro é a pomba. Uma é a carne e a outra é o espírito. A folhinha de oliveira está dizendo: há uma oliveira. A oliveira produz azeitona e a azeitona produz azeite. E é com o azeite que se unge rei, sacerdote e profeta. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Em oposição à vida na carne, que nos traz condenação, a pombinha opta por não pousar nem se alimentar de coisas mortas, mas ela traz um galinho de oliveira, como que profetizando ou professando para mim ou para você: há uma vida no Espírito que pode ser vivida. E é essa vida no Espírito que vai lhe dar condições de transformar o seu modo de vida, para que você nunca mais seja um escravo da carne. E é disso que Paulo, concluindo, nos ensina em Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas o fruto do Espírito é amor, vamos juntos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem aqui precisa de paz? Quem percebe que comeu já muita carcaça de ansiedade, de uma briga desenfreada pelo mundo, pelas coisas, e perdeu a paz? Pois bem, é a carcaça do corvo, antagônica à paz do Espírito, que de repente invade a sua vida e você começa a buscar: onde está aquele homem ansioso? Onde está aquele homem egoísta? Onde está aquele homem avarento? Onde está aquele homem briguento, aquela mulher briguenta? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De repente você vai perceber que na mudança de natureza, é uma mudança tão significativa, que você vai compreender que houve uma mudança da água para o vinho, uma transformação de dentro para fora, que a religião não pode fazer, que a arca em si não pode fazer,
mas que o recolhimento das mãos de Deus para dentro da arca, para dentro do coração, pode operar na sua vida, na sua família e nos seus descendentes, em nome de Jesus.